Olá, o vídeo de hoje é sobre o Marcílio de Pádua. Eu faço uma pergunta para vocês. Por que é importante estudar o Marcílio de Pádua, já que não é um nome tão conhecido do grande público? Para responder essa pergunta para vocês, eu começo falando do nosso país, o Brasil. O Brasil é um estado laico, e o Marcílio de Pádua foi o primeiro a defender um estado laico. Ele foi além. Ele defendeu um Estado laico e um Estado independente do papado. O período que nós ainda estamos falando ainda é a Idade Média. Ele nasceu no final do século XIII, o Marcílio de Pádua. O, o momento político que ele viveu era um momento muito turbulento também, porque ele viveu no auge das lutas entre o papado e o Império Romano Germânico. Várias lutas. Ele viveu então nesse auge das lutas. Ele foi professor da Universidade de Pádua e reitor na Universidade de Paris. A sua principal obra é O Defensor da Paz. Essa é uma obra muito importante para esse vídeo nosso de hoje. O Defensor da Paz. O Defensor da Paz era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. O imperador do Sacro Império Romano Germânico era o Defensor da Paz. E nessa obra, o Marcílio de Pádua considera o imperador acima do Papa. Pela primeira vez isso acontece também nessa época. O imperador acima do Papa. Não era o que existia na época, mas era o que Marcílio de Pádua defendia. O imperador acima do Papa. E isso irritou muito o Papa da época. O Papa na época era o João XXII. Ele se irritou muito com essa obra, e ele condenou essa obra. O Marcílio de Pádua, inclusive, teve medo e fugiu. Ele se refugiou na Baviera, que era uma região próxima ali. E nessa região, na Baviera, o Luís IV, ele era o imperador romano germânico. A melhor forma de governo para o Marcílio de Pádua era uma república, uma associação de homens que busca a manutenção da paz. Ele sempre usa essa palavra, a paz. O Marcílio de Pádua, ele concorda com São Tomás de Aquino, onde o poder vem de Deus para o povo, e o povo repassa, o povo transfere esse poder aos governantes. Então, mais uma vez, surge essa ideia de São Tomás de Aquino, onde o poder não vem diretamente de Deus para os governantes, não, o poder vem de Deus para o povo, que transfere, caso o povo queira, transfere esse poder aos governantes. Então, Marcílio de Pádua concorda com São Tomás de Aquino nesse ponto. O Marcílio de Pádua, ele diz que o governante é a parte preponderante do Estado. E ele exerce o poder político e representa o povo. Não é o Papa, mas sim o imperador. Nasce, portanto, com Marcílio de Pádua, o governo representativo. O Marcílio de Pádua, ele sempre defendeu isso, que o imperador tinha poderes acima do Papa. Marcílio de Pádua, ele segue o Santo Agostinho e se antecipa a Thomas Hobbes quando ele fala sobre o estado de natureza do homem. Então, ele concorda com Santo Agostinho e se antecipa a Thomas Hobbes quando ele diz que os homens são naturalmente maus. Já que o estado de natureza do homem é mau, o governo tem que ser único e forte. Por isso que não pode ser o Papa acima de tudo. Tem que ser o governante, o imperador. E o governante tem que ser forte para punir. Não pode haver, para Marcílio de Pádua, divisão entre o imperador e o Papa, e nem entre o Estado e a Igreja. Deve haver uma plenitude do poder civil. E essa plenitude do poder civil tem que ser para o imperador. Por isso, então, é que, voltando a falar da obra, O Defensor da Paz, a obra de Marcílio de Pádua, é que o imperador é o único capaz de ser o defensor da paz. A obra é O Defensor da Paz e ele fala do imperador e ele defende o imperador acima do Papa. Então, ele diz na obra que o imperador é o único capaz de ser o defensor da paz. Nem o Papa, nem os bispos tinham que ter intervenções, apenas o imperador. Ele diz, inclusive, que é bom, é interessante, é bom que o imperador seja religioso, porém o imperador deve prestar contas apenas para Deus. Nem para o Papa ele deve prestar contas. Abaixo do imperador, todo mundo está abaixo do imperador, inclusive o Papa. Bom,
Fazendo as considerações finais para finalizar esse vídeo, que eu considero muito importante sobre o Marcílio de Pádua, muito importante, principalmente pelo fato de ele ter sido o primeiro a defender o Estado laico e o nosso país, nossa nação, o Brasil, ser um Estado laico. Eu considero muito interessante, muito importante ter uma noção um pouco maior de quem foi Marcílio de Pádua. Só que isso também é interessante. Ele defendia essa questão do Estado laico, porém, o Estado laico não teve uma aceitação imediata na Europa. Muito pelo contrário. Ele vivia, como eu já falei, no auge de constantes batalhas e conflitos mesmo entre o Império Romano Germânico e o Papado. Até porque essa aceitação do Estado laico não foi imediata, até porque foi o Império Romano Germânico que desmoronou. Muito primeiro que o Papado, inclusive. É interessante nesse aspecto também. Porém, reafirmo mais uma vez, o Marcílio de Pádua foi o primeiro a defender o Estado laico. Ele, nas referências que o Marcílio de Pádua faz ao São Tomás de Aquino, no vídeo do São Tomás de Aquino, quando eu falei que o São Tomás de Aquino ele faz uma referência ao livro de Mateus na Bíblia, o que eu quis dizer naquele momento era quando a Bíblia fala naquela parte no livro de Mateus que a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Isso é a passagem que está no livro de Mateus. O que nós podemos considerar com relação a isso? Se a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, nós poderíamos até pensar que isso poderia ser já um princípio de Estado laico. Um princípio de diferenciação do Estado da Igreja. O São Tomás de Aquino trouxe essa passagem bíblica. Porém, a teologia romana que desmente isso aí de poder ter sido já um princípio de Estado laico, porque a teologia romana afirmava que mesmo os reis deviam obediência ao Papa. Então, mais uma vez, eu reafirmo que foi o Marcílio de Pádua o primeiro a defender de fato o Estado laico, o Estado independente do papado. Até porque foi o Marcílio de Pádua também que diz que é o Papa que deveria obediência ao imperador, e não o inverso, como a teologia romana dizia. Ele faz 3 considerações, então, principais sobre o imperador. O imperador tinha a plenitude do poder, e não o Papa. O imperador estava sempre acima do Papa, e era o imperador que influía na escolha do Papa. Ele defendia isso. Obviamente, nada disso aconteceu enquanto Marcílio de Pádua estava vivo. Até porque o papado tinha uma força muito grande na Idade Média. E ele morreu sem ver nada disso que ele defendia. Ele não viu nada disso. Inclusive, depois que ele morreu, ainda teve uns 200 anos ainda de conflitos e de guerra e de confusão entre o papado e o império. Só depois de muito tempo dessas batalhas e conflitos é que a Reforma Protestante dividiu a Europa cristã em 2 partes. A Reforma Protestante dividiu a Europa cristã em 2 partes. A primeira parte se manteve católica e fiel ao Papa, e a segunda parte é a parte protestante, abrindo parênteses, luterana, calvinista e anglicana, que passou a ignorar Roma. A Reforma Protestante, então, dividiu a Europa cristã nessas 2 partes. Bom, finalizamos aí o vídeo super breve, sucinto, rápido sobre o Marcílio de Pádua, que reafirma é muito importante nesse contexto, porque ele defendeu o Estado laico. O nosso país, a nossa nação, o Brasil, é um Estado laico. Então é importante ter noções básicas sobre o Marcílio de Pádua, que, como eu já disse, também não é um nome muito conhecido do grande público. Eu agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo. Agradeço mesmo. Por favor, eu peço, se inscreva no nosso canal. Dê um like nesse vídeo se você gostou. Tem outros vídeos lá, passa lá no nosso canal. Curte os nossos outros vídeos e, por favor, se inscreva nesse canal e nos ajude a divulgar esses vídeos. Para você que quer conhecer mais a respeito do tema ou está estudando. Bom, esse foi o vídeo sobre Marcílio de Pádua. Muito, muito obrigado.